como costume, feche os olhos um pouquinho. Vamos buscar, né, esse Deus interior, esse Deus que está dentro de cada um de nós, né? E nós temos que deixar Ele fazer acontecer o que Ele quer na nossa vida. Então vamos nos colocar perante Ele com muita humildade, simplicidade, fazendo pequenos. Busque o desapego. Nós sempre repetimos essa palavra, né? É importante isso, o desapegar-se, o esvaziar-se, deixar Ele fazer parte integrante da nossa vida, tirar as coisas que atrapalham a nossa caminhada. Então convide Ele a entrar, a fazer morada nossa, em definitiva em nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Peça que Ele venha animar cada um de nós, aumentar a nossa fé. Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração para entender melhor o que Ele vai nos ensinar nessa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade, enfim, a paz no mundo inteiro. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos ler novamente. Então Lucas 6, do 26 ao 38. Peçam que Deus oriente, né? Nos ilumine. Depois nós voltamos para fazer a partilha.
Bom, vamos falar da anunciação, né, no Evangelho de Lucas. Quando a gente fala de anunciação, sobretudo esse trecho do Evangelho, ele tem o foco, né, é bem nítido, bem claro para a gente, que o centro aí é justamente Maria. Lógico que é uma condição muito complicada do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista natural, uma condição como essa, né? A pessoa recebe uma notícia e vai procurar uma criança, sendo solteira, não conhece homem algum. Então todo esse evangelho da Anunciação, ele na verdade é um evangelho de Maria, né? Embora seja um evangelho, mas ele é focado diretamente em Maria. Então a peça principal dele é justamente Maria. Ela que vai gerar o Deus, Jesus, né? A encarnação de Deus passa por Maria. Então isso é muito importante, porque já tinha falado isso uma vez. Deus encarna e se faz homem da mesma maneira como todo homem, ou seja, a partir do ventre de mulher. Então é a importância que, sobretudo hoje, desde sempre, né, a importância da mulher é renegada a um segundo plano. Queiram ou não queiram, isso vem desde muito tempo, né, muitos anos, e inclusive que permanece até hoje. Mas o interessante aqui é como Maria assimila isso. Sobretudo quando fecha, né? O principal ponto aí nesse evangelho são duas. Essa anunciação, a explicação do anjo, a saudação do anjo, né? Primeiramente, o sentido que Maria possa pensar o significado daquela saudação. Ave, cheia de graça, ave quer dizer o alegra-te, né? Substituído o ave por alegra-te. Alegra-te, Maria, cheia de graça. Né? É o que nós rezamos na Ave Maria. Então esse é um ponto. Segundo ponto é o final, quando ela fala assim: faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a grande demonstração, talvez a maior demonstração de fé de toda a Sagrada Escritura. A partir de uma condição inédita, impossível, mesmo assim ela aceita, e olha que importante, e acredita naquilo. Essa é a serva do Senhor. Esse servir aí em Maria e acreditar é a maior demonstração de fé, talvez, dentro de toda a Sagrada Escritura. Então fica para nós, né, eu acho assim, trazendo para os nossos dias, esse momento, essa questão da anunciação e da aceitação de Maria, né? E porque fala ali no começo: não temas, não tenha medo, e no fim ela dá uma maior demonstração de coragem. A coragem aqui é uma coisa muito pequena perto da fé que ela apresenta, é o resultado, né, da fé que ela apresenta. Então ela acredita piamente naquela mensagem do anjo e assume literalmente a posição, não só de gerar, mas de criar e permanecer do lado do filho até o momento final. Né? E essa é a grande mensagem. Isso que é assumir literalmente uma posição, uma condição que Deus coloca para ela, que o Senhor coloca para ela, que não é uma condição fácil, em nenhum momento. Olha que esse menino, né? Esse menino Jesus, né? Ele já nasce numa condição meio complicada, eles indo para fazer um recenseamento, não tinham onde ficar, enfim. Depois, aos 12 anos, ele se perde lá no meio da volta, né? Elas têm que voltar para procurar Jesus, enfim. Depois ele ele se transforma, né? Quando ele assume a missão, naqueles últimos supostos 3 anos, que ele assume essa posição assim, de peito mesmo, né? Com toda a coragem, uma coragem divina, e termina do jeito que terminou na cruz. E ela sempre ao seu lado, até o final, o momento final.
Então é muita coragem, na verdade é a fé que essa coragem se traduz em fé. É muita fé. Então é um exemplo para nós, né? Nós vivemos como cristãos e cristãs, é um exemplo e uma boa inspiração. Nós inspirarmos de Maria sempre é um ponto. E ela, uma inspiração de Maria como nossa intercessora. Né? Então eu acho que essa aí é a grande mensagem que fica para nós. Ter fé. A fé de Maria sempre é um motivo para a gente, né? Quando a gente está meio fraco na fé, pensar nesse trecho do Evangelho para nos fortalecer e tocar para frente. Eu acho que é isso que vem mais nos dizer hoje, esse trecho do Evangelho. Tudo bem. Quem mais quer falar? Ilza? Quer falar? Que a gente, assim, eu imagino a Maria, aquela época, né? A aceitação foi o Espírito Santo mesmo, né? Foi porque olha a situação que ela se encontrava, né? Então, e ela se tornou a mãe de todos, né? A partir do momento que ela deu o sim dela, além de ser mãe de Jesus, ela se tornou a nossa mãe também. Né? Então, esse evangelho é lindo, gente. Isso aqui é maravilhoso. Né? E que a gente tenha sempre Maria como exemplo. Né? É o que o Mário falou. Né, Mário? Nas nossas dificuldades, que a gente lembre de Maria. Lembre o momento que ela deu o sim dela, que tem que ser o nosso sim também. O que eu admirei desse evangelho é a obediência. Ela na hora ela já, né, deu o sim e obedeceu, fez tudo que o anjo falou para ela, ela obedeceu e foi atrás. Ela confiou, né? Confiou e a fé. Você viu, quando falou que a Isabel estava grávida, ela não pensou já sabendo, né, que o anjo já tinha concebido. E ela foi, a confiança e a fé dela. E saber que depois ela ia sofrer, como ela sofreu como mãe, né? Eu sei lá, eu fico pensando assim, ela foi muito obediente, muita fé. Sem saber, sem nada, já dá o sim na hora. Confiança. Ela foi escolhida, né? Mas mesmo assim, naquela época, né? Apesar que os filhos naquela época eram mais obedientes, né? Mesmo assim, naquela época, as mulheres já viam, qualquer coisinha já era apedrejada, né? E ela não pensou em nada. Ela já deu o sim e já foi atrás. Mesmo não tendo ninguém, que depois veio José, né? Eu estava ouvindo, eu li aqui, depois estava... Gente, a confiança, a fé, a confiança dela. Sei lá, achei muito bonito. Muito bem, muito bom. Conceição, quer falar? Não? Anete? Estou lendo aqui, quando fala assim, né, que o sexto mês é da gravidez de Isabel, né? Ela foi visitar Isabel, né? Maria, muito jovem, José, muito jovem, né? Isabel e Zacarias já de idade. Olha a diferença, um velho, um novo. O mais velho trazendo o que vinha anunciar a chegada de Jesus. A diferença, né? Então, a gente vê a força do Espírito Santo e que a gente tem que confiar, né? Porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível, né? Então, às vezes a gente questiona, né? Será? Confia, mas será que vai acontecer mesmo? E fica aquela dúvida, né? Então, quando a gente acredita que realmente é como uma criança entregar no colo da mãe, né? Sem medo, confia, né? Para Deus nada é impossível, tudo pode.
E a gente tem que fortalecer mais nossa fé e rezar mais, né? Pedir para Deus aumentar a nossa fé, porque eu acho que a gente, de vez em quando, fracassa. E é um exemplo de fé aqui, tanto de um lado como do outro. Um velho, outro jovem, né? O mais velho dizendo o que anunciar. E anunciando a chegada do sol, né? Eu acho que essa mensagem, para mim, toca bastante. Salvador, né? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, que eu sempre tive essa dúvida. Maria e Isabel, elas moravam próximo ou cidades distantes? 50 quilômetros, mais ou menos. A pé. Lembra que não tinha carro. É porque, como anunciou que ela estava em 6 meses de gestação, tipo, ela não conseguia ver, né? Tipo, sei lá, parece que elas moravam distante da outra, não... Mas era mesmo. Era bem distante, né? Porque ela vai ter que visitar, então suponho que é em outra cidade, né? E tudo mais. Também naquela época tinha que pegar o burrinho pra ir, né? Que era muito longe. Nossa! É porque aí ela fala que ela vai apressada, né? Ela vai apressada, então ela foi a pé. Quem tinha animais, a família de Maria... E eram os burrinhos, né? E a família pobre não tinha nem burrinho andar, era de pé mesmo. Uma coisa bonita, gente, pensem bem, né? O quanto Maria é grande, né? É grande. Já pensaram nisso? Porque não vou dizer para vocês que ela foi escolhida, né? Eu sempre gosto de falar isso, né? Você falou que ela foi escolhida. Eu acho que Maria se escolheu, né? Maria, ela, vamos dizer assim, foi escolhida no céu para estar aqui em missão, né? Nesse sentido, sim, foi escolhida, né? Porque ela não veio aqui, como nós sabemos, né? Ela não tinha pecado, né? Tanto é que ela foi levada ao céu, não morreu, né? Porque ela não tinha pecado, né? Então, uma pessoa dessa, né? Era de um espírito muito, muito elevado, né, Dona Azul? É um ser de uma grandeza tão grande para poder receber, né? Jesus, Filho de Deus, né? É fora da nossa imaginação. Não, eu estava pensando. Não é verdade? Não dá para nós imaginarmos, gente, a grandeza dela, não é verdade, né? E nessa passagem aí do anjo, eu acho muito interessante, vem mostrar para nós a grandeza dela. Porque eu sempre gosto de falar assim, ó, se o anjo aparecer para mim, aparecer para você, ou aparecer para cada um de nós e fizesse um pedido que nem fez para Maria, ele estaria influenciando no nosso livre-arbítrio. A partir daquele momento você ia ter uma outra forma de viver, porque você ia buscar fazer o que o anjo pediu. E quando Deus faz isso, né, conosco, Ele está mexendo no nosso livre-arbítrio, porque você não está preparado para aquilo. Então você vai fazer aquilo que foi pedido, mas vai ser um fardo muito grande que é colocado nas costas. Tá certo? Deus não quer isso para nós. Mas quando Ele fez isso para Maria, não foi fardo nenhum. Por quê? Porque Maria, ela estava, vamos dizer assim, no nível do anjo. Então, o anjo não desceu, é Maria que subiu, tá certo? Então, o anjo não fez um pedido, né, mostrar para ela uma missão, mas sim, né, ela se jogou nessa missão aí, totalmente. Tá certo? Então ela já estava imersa nessa missão, é diferente. Ela já estava no caminho, né? Preparada para fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Então não foi um mexer no livre-arbítrio. Lindo isso. Era essa, né? Ela foi preparada, né? Deus já preparou ela, né? Desde antes, né? Ela foi, podemos dizer assim, um projeto de Deus, né? Ela já veio preparada, sem pecado, né? Para receber o Filho de Deus. Então era por isso que ela veio sem pecado, né? Eu vi até alguém comentando que Ana e Joaquim
não sei se é Ana ou se é Joaquim, sei que eles já tinham idade também quando a Maria nasceu, né? Ela foi um projeto de Deus que eles também já tinham idade, né? Que nem a Isabel, mas o Zacarias tinha idade. A Ana e a Santana e Joaquim também já eram um casal de idosos já também, quando ela teve Maria. Isso que não está nessa Bíblia, está na Bíblia, daquelas Bíblias, naquelas evangelhos, que é sinótico que eles falam, né? Naquela outra Bíblia, parece que tá. Eu vi alguém comentando isso. Esqueci quem foi que eu vi comentando isso. Né? Que ela foi também que a Ana, estou fazendo confusão. Era uma senhora também de idade, estéril, que não tinha filho, né? Aí ela fez um pedido para Deus, né, que se ela engravidasse, ela ia dar a criança para a igreja. A criança era de Deus, não era dela, né? Aí Deus ouviu a prece dela e já mandou Maria nos seios dela, sendo que ela já não podia mais ter gestação, né? Maria também foi feita de um milagre, de um pedido de Santana, que ela foi gerada. E com isso que ela nasceu, ela foi criada na igreja, né? Ela foi para a igreja, ela ficou em casa. Ela era criança, menina ainda, já deram ela para a igreja, foi criada na igreja, ficou em casa. Eu achei muito interessante quando eu vi isso, né? Porque a Maria foi preparada. Nós estamos sendo preparados ainda, né? Aí Maria já foi concebida sem pecado, foi um projeto de Deus no seio de Santana que veio Maria, entendeu? Eu achei muito bonito quando eu vi essa explicação. Isso, o João Batista também foi um pedido, né? Ele queria filho que ele não tinha, né? E os dois eram velhos, estéreo, né? Também foi um projeto de Deus também, para vir para preparar o caminho de Jesus. Olha só o projeto de Deus pequeno, né? É incrível, né? A gente começa a pensar assim, difícil de entender, né? O projeto de Deus é muito bonito, né? Ele é bom, né? Como ele é bom, ele prepara as pessoas desde antes de nascer, né? O projeto dele naquela pessoa, é só a pessoa dizer o sim, como Maria disse, né? Ela já estava preparada, ela veio para isso, era a missão dela, né? Ela não sabia, mas ela estava preparada para ser a mãe de Jesus, né? Por isso que ela veio sem pecado no projeto de Deus, já foi um projeto de Deus. Nossa, mas se a gente pensar mesmo, né? Naquela época, né? É difícil de, assim, não é de entender, lógico que a gente entende, mas é uma situação, né? Não, a importância, é isso que eu queria dizer, a importância de Maria. A gente, por mais que a gente dê a importância a ela, eu acho que ainda é pouco. É pouco, né, Luizinho? A importância do sim dela, né? E como ela tem que ser exemplo para nós, gente. Nós temos que seguir Maria. Recorrer a ela. Recorrer a ela, lógico. Muito bem. Querem falar? Quer falar? Quer falar? Mário, você quer falar novamente? Não, podemos falar mais um pouco, sim, sem problema. São uma coisa interessante, né? A gestação de João Batista também, né? São duas condições. Olha lá. A gente fizer uma comparação, tem a mesma proposta, né? Concepção sem pecado, concepção, fica claro nos textos, essa coisa do gerar, do engravidar, entendeu? Então essa concepção tinha que ser diferente, tanto para João Batista quanto na vida de Jesus. Não poderia ser assim uma coisa tão natural, né? Seria fora do natural. Por isso que fecha com essa frase, né? Para Deus nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível. Então é uma condição assim, talvez única, né? Essas duas aí, de João Batista, mas a diferença é que no caso de Maria, né, o Espírito Santo virá sobre ti. E o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. É uma concepção diferente, né? Então, Jesus, Deus se faz humano de novo, né? Nessa condição. Porque naquele tempo ali, uma mãe solteira, a gente sabe o que acontecia com ela, né? Não é verdade? Ela era condenada à morte, ao apedrejamento. Então,
Se a gente começar a perceber essas coisas, né, é muito divino isso. É divino. É uma coisa que não é entendível. A nossa capacidade de raciocínio, ela tem uma limitação que não nos permite entender isso. O que nos faz aceitar isso, essa condição, é a nossa fé. Porque fisicamente é um negócio impossível. Porém, fecha. Para Deus nada. Então, diante de algumas situações que nos apresentam no dia a dia, que nos parece impossível, né? E de repente a coisa se resolve, a gente costuma chamar isso de graça ou milagre, não é assim? Quantas vezes, né, uma pessoa desenganada, não tem mais salvação, de repente a pessoa se cura, né? Puxa, não tem explicação. Quantos casos a gente conhece assim? Né? Então, são coisas assim, inexplicáveis. Elas só são compreendidas a partir da nossa fé. Tem coisas que a ciência não explica. Né? Então, essas coisas, geralmente, elas são frutos de muita devoção. Essa devoção exacerbada nós chamamos de fé. Fé autêntica, fé forte. E sempre prevalece a vontade de Deus. Isso que é importante, porque nem sempre fica valendo aquilo que a gente deseja, que a gente acha que é bom, que é o melhor. Se aquilo que aconteceu não foi de acordo com o que nós pensamos e desejamos, podem ter certeza que foi pela vontade de Deus. Então a gente aceita a partir da nossa fé. A gente não deve ficar chateado, nem blasfemar, né? Duvidar de Deus. Isso é totalmente falta de fé. As coisas acontecem, né, a partir do nosso arbítrio livre, nós podemos errar, ou por questões naturais, né, e muitas vezes a gente é uma oportunidade da gente mostrar a nossa fé. De algumas situações. Muitas dessas situações são criadas por nós. Nós somos culpados e depois recorremos a Deus para corrigir, para operar. Né? Então a gente tem, nessa questão da fé, a gente tem que prestar bastante atenção, né? Porque tem gente que tem muita fé em acertar na loteria. Tem muita gente que tem muita fé em ficar rico. Será que isso é a vontade de Deus? Né? Tem pouca gente assim, que tem muita vontade de ser uma pessoa boa, ajudar todo mundo, né? Lutar por aqueles que estão excluídos, né? Não é assim? É difícil, né? Geralmente as pessoas querem as coisas materiais, né? Se deixam influenciar pelas belezas, entre aspas, e as situações que o mundo nos apresenta, né? Então é importante ficar bem atento a essas condições. Como nós lidamos com essa fé? A partir do momento que para Deus nada é impossível. Mas veja que a condição aí de Maria era uma condição das mais complicadas. No entanto, ela dá uma demonstração, né? A partir do momento que a fé que ela tinha, ela pensa aquela frase de novo, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não importa o que vai acontecer. Se Deus me propôs isso, não importa o que vai acontecer. Ou eu creio nele, eu me levo a adiante, ou eu não aceito. Então esse é um bom modelo que tem de exemplo de desenvolver a nossa fé. Como que quebrou? É Maria para nós. Maria quebrou o cartão. Ele quebrou o cartão. Muito bem. Muito bem, mano. Eu queria colocar um pouquinho aí esse sim. Tá ótimo, Mário. Esse sim de Maria, ela, né, Maria, ela não pensou nas consequências, no que ia acontecer depois, né? O sim, eu digo, agora o resto Deus faz. A confiança em Deus. Essa confiança, né? A vontade, ela sabia que então o sim é importante. O que vem depois, Deus vai providenciar, Deus vai dar um jeito, né? Eu lembro de uma passagem de Madre Teresa de Calcutá, né? Onde ela decidiu junto com as irmãs dela construir um hospital, né? Então vamos construir? Sim, vamos. Mas como, irmã? Não temos dinheiro. Não. O importante é o nosso sim. O dinheiro as coisas, aí Deus vai providenciar.
Providenciou. E providenciou, né? Também a mesma coisa aconteceu com o Padre Pio, né? O Padre Pio também ele foi construir um hospital. Ele falou, não, vamos construir. Sim, vamos. Mas e o dinheiro? Eu falei, não, isso aí também é Deus que vai providenciar. Eu lembro no Evangelho aqui pensando em Maria. É porque moça nova, né? Que ela era novinha. E nem falar para o pai, nem para a mãe, já, na hora ela já acolheu. Ela nem pensou o que podia acontecer. Só ela perguntou, né, que ela não conhecia homem nenhum, aí o anjo falou para ela, pronto, ela já... É a única dúvida que ela teve naquele momento, né, como que ia acontecer, né? Né, que lógico que ela era uma pessoa que ela sabia da vinda de Jesus, né? Com certeza, logicamente que ela imaginava que ia ser com ela, né? Mas ela sabia da vinda de Jesus, que ele ia nascer numa virgem, essas coisas. Ela era instruída, ela era preparada por Deus, instruída para isso, né? Só que naquele momento não pensou, não tinha que pensar, né? Seja feita a sua vontade, né? Porque ela sabe, Deus já tinha preparado ela para isso, né? Ei, adotou mesmo o cachorrinho, não tem jeito. Aí né? eu saio na rua... Ela não tinha assim que parar, esperar uma hora, 2 horas, uma Ela semana. não tinha que pensar, né? Ela já Espera uma estava semana, preparada depois para você volta aqui, fazer a falar. vontade. Não. Eu vou pensar depois Ela das ela vozes. já de imediato, Ela já né? estava preparada, né? Na hora. É que você vê que Deus prepara, quando Deus quer, Ele prepara, né? Deus quer, Ele prepara e preparou ela. Ela disse sim, né? E Jesus precisava da mulher para nascer, né? Aí, lógico. Precisava da mulher para nascer. Deus não precisava, bastava colocar Jesus aqui no mundo, né? Precisar, não precisava de mulher, né? Bastava colocar o filho dele aqui. Mas ele quis fazer fazer né? naturalmente, né? Que eles De fazem. tudo isso que aconteceu aí, né? Com Maria, com Jesus, com Daqui me levar pra casa Isabel, agora. sobre essa realização do plano, né? De Deus, né? Em cima de tudo que está acontecendo no mundo hoje, né? Vocês imaginam, né? Que tudo está acontecendo de acordo com a vontade, né? Olha só, os planos de Deus estão sendo realizados. A gente acha que está errado, que as coisas não estão acontecendo bem, que não está certo, né? Não. Na impossibilidade nossa de ver que tudo isso vai dar certo, né? Olha só, Deus agindo dá certo, não é isso? Nós temos que buscar fazer a mudança em nós, né? Essa mudança de buscar... Gosto de barulho, mas não gosto de... É demais, né? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Acho que está bem colocado, né? Esse evangelho é maravilhoso. O Padre Léo, né, que ele ia morrer, mas deu uns vídeos dele que deixou, né? E ele falou assim que Jesus precisou da mulher para nascer. E Jesus tem o sangue de Maria. Se Jesus tem o sangue de Maria, a Eucaristia tem o sangue de Maria também. É claro. Então ele falou assim, Com certeza. então você comum o sangue de Jesus, você comum o sangue de Maria. Ele falou, então vocês pensam sempre, toda vez que comungar, vocês lembram, você tem sangue de Jesus e sangue de Maria, Jesus tem o sangue de Maria. Aí eu fui verdade, né? Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Agradeço de coração, né, pela presença dele, por tudo isso que ele está realizando aqui em nós, tendo a plena certeza de que nós não fizemos nada, mas ele fez tudo isso acontecer. Então vamos agradecer a ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.
Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, fraternidade, né? Pense em alguém nesse momento que esteja precisando dessa bênção de Deus, né? Uma pessoa, uma família, alguém que já partiu. Vamos levar com toda a fé, né? E Deus vai tocar cada um deles nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.